Se você curte drift, com certeza conhece essa família icônica de carros, mas algo que ainda confunde muita gente são os nomes específicos de cada modelo. Qual a diferença entre um 180 SX, um 200 SX e um 240 SX? Por que no Japão se chama Silvia e nos outros países não? Você sabe a diferença entre um PS13, um RS13 ou até mesmo o que é Zenki e Kouki, o que essas palavras significam? Por que a Nissan simplesmente não escolheu um nome para o carro e utilizou em todos os mercados? Fica tranquilo que hoje eu vou tirar todas essas dúvidas e você vai sair daqui entendendo muito bem o que é um 180, um 200 SX, um Silvia, ou um Silate, ou um Anvia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Overflick. Meu nome é Max e dessa vez eu tô aqui de volta no nosso estúdio para sanar todas as dúvidas que você ainda pode ter sobre os modelos de Nissan Silvia. Se você quer ver mais conteúdo como esse aqui, não se esquece de se inscrever aí embaixo e deixa o like que incentiva a gente muito e ajuda na divulgação. Se você tem alguma sugestão de vídeo como esse aqui, onde a gente grava em estúdio, deixa aqui na seção de comentários. Talvez você ainda não saiba disso, mas a Nissan lá nos anos 60 lançou o primeiro modelo de Silvia. Foi um modelo totalmente exclusivo e feito artesanalmente, onde foram produzidas apenas 554 unidades. Era um pequeno coupé esportivo que utilizava a mesma plataforma do Datsun Fairlady da época, chamada de CSP 311. Após o pontapé inicial da Nissan com o lançamento do primeiro modelo de Silvia, foram só 7 anos depois, em 1975, que chegou o primeiro Silvia a utilizar uma plataforma S, que tinha como princípio ser uma plataforma da Nissan de carros compactos, esportivos e de tração traseira. O Nissan Silvia S10, diferentemente do seu antecessor, foi produzido já em larga escala e marcou o início do reinado da plataforma S e dos Nissan Silvia no Japão e também no mundo. Os anos se passaram e a Nissan foi atualizando a plataforma S. Após dois sucessores do S10, o S110 de 1979 e S12 de 1983, foi no ano de 1988 que chegava ao mercado doméstico japonês o famoso JDM, uma das lendas do drift até hoje, o primeiro Nissan Silvia que realmente tocou no coração dos entusiastas de drift, o Nissan Silvia S13. O Nissan Silvia S13 foi lançado em 1988 e foi um de dois carros a utilizar a plataforma S13. Vendido apenas no Japão, foi oferecido em 3 versões diferentes que representavam as cartas altas de um baralho. A versão J pode ser considerado o valete, que era a versão mais básica de entrada, a versão Q, que representa a rainha, que era a versão intermediária, e a versão K, que representava a carta rei, onde era a versão topo de linha. As versões Q e K podiam vir de fábrica com os pacotes Diamond ou Club, que adicionavam diversos itens no carro, como aerofólio, LSD, interior em couro, tocador de CD, entre vários outros opcionais. Além dessas versões, em 1992 e 1993, a Nissan ofereceu a versão que se chamava A, representando a carta As, onde vinham vidros elétricos, travas elétricas e ar-condicionado. Uma curiosidade é que na época, a empresa japonesa chamada Altec, que era especializada em modificar carros da Nissan, lançou um Silvia S13 conversível, que não ficou muito popular porque o preço era muito caro e ele só vinha com câmbio automático de 4 velocidades. Na parte de motorização, entre os anos 1988 e 1990, o Silvia S13 vinha com o motor CA18DE, um motor 4 cilindros em linha, naturalmente aspirado, com 131 cavalos. E na versão topo de linha, a versão K, ele vinha com o mesmo motor, só que turbo, o CA18 DET, gerando 167 cavalos. Em 1991, o motor CA18 foi substituído pelo famoso e querido SR20, um motor também 4 cilindros em linha, só que dessa vez 2.0, sendo aspirado nas versões J e Q, produzindo 133 cavalos, que mais pra frente foi atualizado para produzir 140, e na versão topo de linha era usado o SR20 DET, com a mesma nomenclatura do CA18 representando que era um motor turbo, gerando dessa vez 205 cavalos. Lembrando que esse modelo, o Silvia S13, foi vendido apenas no Japão. Se você encontrar em algum outro país um carro com essa frente, significa que ou ele foi importado independentemente ou foi feita uma conversão de frente, da qual eu vou explicar um pouco mais pra frente. O Nissan 180 SX foi lançado junto com o Nissan Silvia S13 no Japão, compartilhando a mesma plataforma S13. Ele tinha um propósito mais esportivo e os diferenciais mais notáveis são a frente, que possui os faróis escamoteáveis, os famosos pop-up headlights, e a carroceria que passava a ser um hatchback ao invés de um coupé como era no Silvia. Tirando isso, eram praticamente o mesmo carro compartilhando a mesma plataforma. De início foram lançadas duas versões do 180 SX, a Type 1 e a Type 2. A Type 1 era a versão básica canela seca do 180 SX, enquanto a Type 2 já adicionava alguns itens, como o limpador do vidro traseiro, travas elétricas e rodas de liga leve. Ambas as versões utilizavam apenas o motor CA18 Turbo, então é por isso que esse carro tinha uma pegada mais esportiva, ele não era oferecido na versão aspirada.
aspirada. Em 1992 foi lançada a versão Type 3, que substituía a motorização CA18 e adicionava o SR20, também apenas turbo. Essas três versões ficaram conhecidas como geração Zenki, geração Chuki e geração Kouki, que em japonês significam algo mais ou menos como geração passada, geração intermediária e geração atual. Essa nomenclatura no Japão serve para qualquer carro que tenha sido atualizado ou que tenha tido um facelift, mas ficou muito famosa na plataforma S, principalmente por conta do modelo Silvia S14, do qual a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Em 1993, as versões do 180 SX foram mudadas de nome para Type R e Type X. Esse foi o mesmo ano onde o Silvia S13 encerrou sua produção para dar espaço para sua geração atual, o Silvia S14. Mas o 180 SX foi tão popular que eles continuaram a produção do carro, mesmo tendo uma plataforma já desatualizada para a época. Dessa vez, o Type R era o modelo básico e era oferecido apenas com SR20 aspirado. Já o Type X, modelo topo de linha, além de vários adicionais que o Type R não tinha, ele veio somente com motor SR20 turbo. Esse modelo também vinha de fábrica com as lanternas mais famosas de qualquer 180 SX, as lanternas do Type X. Em 1996, a Nissan lançou o Type S, que era basicamente um Type X, mas com um motor SR20 aspirado. Essa versão é muito procurada até hoje, porque se você vai colocar outro motor no lugar do SR20, você vai ter tudo que o Type X tem de bom e do melhor, e o motor vai ser aspirado, mas como tu não vai usar, dá pra colocar outro motor e não se preocupar muito com isso. Em 1997, a Nissan resolveu, não sei porquê, lançar mais uma versão do 180 SX, que era exatamente igual a Type S, com motor SR20 aspirado, e o único diferencial é que ele não tinha um aerofólio traseiro. Agora vamos viajar lá pra Europa e falar um pouco mais do 200 SX. O Nissan 200 SX não é nada mais nada menos que o modelo 180 SX renomeado para o mercado europeu. Ele chegou na Europa em 1989 e parou de ser fabricado por lá em 1993, ou seja, ele não recebeu o facelift das versões Type S e Type R e nunca chegou por lá com motor SR20. Todos os 200 SX vendidos na Europa foram vendidos com motor CA18. Foi lançado por lá apenas uma versão onde você podia adicionar alguns opcionais dependendo de concessionária para concessionária. Eles eram vendidos tanto com a direção no lado esquerdo quanto a direção no lado direito para o mercado do Reino Unido. E todos os CA18 que chegaram na Europa eram na sua versão turbo, então eles não tiveram lá o motor aspirado. E parando para pensar, isso não faz muito sentido, porque quando o 180 SX lá no Japão mudou o seu motor para 2.0, ele não trocou o nome. E na Europa, onde só foi vendido com o motor 1.8, ele mudou o nome para 200 SX. Então isso aí prova que a Nissan só quer confundir a cabeça de todo mundo, e é por isso que eu tô aqui explicando para vocês todas essas diferenças. O Silvia S13, que era vendido no Japão, nunca foi vendido na Europa, mas existem muitos por lá devido a importações independentes. Assim como o mercado europeu, quando o 180 SX chegou nos Estados Unidos, ele também foi renomeado. Dessa vez, o nome dele virou 240 SX. As maiores diferenças no mercado americano é que o 240 SX foi vendido em duas carrocerias, tanto a carroceria hatchback quanto a carroceria coupé. A versão hatchback, conhecida como RS13, era em essência um 180 SX americano. Tinha a mesma aparência, tanto a frente quanto a parte traseira. Já a versão coupé, conhecida como PS13, utilizava a frente do 180, mas a parte traseira, a carroceria coupé, vinha do Silvia japonês. Colocar a frente de um carro na carroceria de outro foi uma modificação que virou muito comum com os preparadores e no mercado aftermarket, mas nos Estados Unidos você podia comprar nessa configuração direto de fábrica. O Silvia S13 em essência também nunca foi vendido lá nos Estados Unidos, mas uma coisa que facilitou muito para os americanos foi ter recebido a carroceria coupé. Então era só você pegar uma frente de Silvia S13, que era vendido no aftermarket, e colocar no 240 SX, transformando ele basicamente num Silvia americano. Todos os 240 SX foram oferecidos apenas com um motor naturalmente aspirado. O KA24E, de 1989 a 1990, e de 1991 a 1994, foi atualizado para o KA24DE, que é basicamente o mesmo motor, só que com comando duplo de válvulas. Dessa vez a Nissan finalmente acertou o nome do carro, porque o 240 SX vinha com um motor 2.4 litros. Entre 1989 e 1991, o 240 SX não tinha diferentes versões. Ele era vendido apenas como o modelo SE na carroceria hatch e XE na carroceria coupé. Entre 1991 e 1993, foram lançadas mais duas versões. A Standard, que era a basicona, canela seca, não vinha nada demais, e a SE, que vinha com travas e vidros elétricos, rodas de liga leve, spoiler traseiro, piloto automático, entre vários outros opcionais que a Standard não tinha. As duas versões eram oferecidas na carroceria tanto coupé ou hatch. Em 1991 também foi vendida a versão LE, Luxury Edition. Foi disponibilizada apenas na carroceria hatch e tinha tudo que a SE tinha, mais bancos de couro e ar-condicionado. Entre 1992 e 1994, a Nissan também produziu o 240 SX conversível, que não é muito comum porque na época era muito caro e ele também foi vendido apenas com a transmissão automática de 4 velocidades. Agora voltando a falar um pouco mais das modificações de frente dos carros, como as peças do S13 e do 180
180 SX são intercambiáveis devido a utilizarem a mesma plataforma, não demorou muito para que o pessoal começasse a fazer esse tipo de modificação. No Japão, como o 180 SX era e ainda é um carro muito comum na prática do drift, ao descer as montanhas, os pilotos da época às vezes acabavam se envolvendo em acidentes e como a frente do 180 SX era mais cara do que a do Silvia, eles começaram a colocar a frente do Silvia no corpo do 180 SX, criando daí o C-Lady, que é o apelido para esse tipo de configuração. O inverso também acontece. Quando é colocada a frente de um 180 SX num Silvia, o apelido é Onevia. Apesar dos Estados Unidos terem vendido essa configuração de fábrica, que seria o corpo coupé com a frente do hatch, no Japão isso era uma modificação que chamava atenção, porque nessa configuração nunca foi vendido oficialmente por lá. Em 1993, chegava nas concessionárias da Nissan lá no Japão o modelo atualizado do Silvia, o Silvia S14. Abandonando o visual de caixinha de fósforos, agora o Silvia tinha as linhas mais arredondadas e modernas, além de uma carroceria um pouco mais baixa e mais larga. O entre-eixos também aumentou, proporcionando uma dirigibilidade melhor. O motor SR20 continuou nessa geração, só que dessa vez ele foi um pouco mais atualizado. A versão aspirada chegava a atingir 160 cavalos, enquanto a versão turbo chegava a atingir os 220 cavalos. As versões tinham as primeiras nomenclaturas dos primeiros Silvia S13, sendo a J e Q as versões aspiradas e a K topo de linha turbo. Foram vendidos diversos pacotes de opcionais, desde opcionais que iam apenas da parte estética e aerodinâmica, quanto opcionais que incluíam o sistema da Nissan de esterçamento das rodas traseiras. Em 1994, em comemoração aos 10 anos da criação da Nismo, que é o setor de corrida da Nissan, foram lançadas 50 unidades do Silvia S14 Nismo 270R, com diversos upgrades de performance e, como o nome sugere, atingia os 270 cavalos. Em 1996, o Silvia S14 teve um facelift que mudou totalmente a cara do carro. Ele passou a ter um visual menos bobo e um visual muito mais agressivo. Com esse facelift, a primeira versão do S14 começou a ser chamada de Zenk e a segunda versão chamada de Coke. Na Europa, o S14 foi considerado a segunda geração do 200 SX, então ele manteve esse nome por lá. Também foi lançado apenas uma versão, utilizando apenas o motor SR20 Turbo. Agora, finalmente lá pela Europa, o nome também começava a fazer sentido. Apesar de não ter variações de versões por lá, quando houve o facelift de Zenk para Coke, a Nissan começou a oferecer diversos pacotes de opcionais que influenciavam apenas na estética do carro. O S14 chegou atrasado nos Estados Unidos e, como na Europa, também foi considerado a segunda geração do 240 SX. Para o desgosto e decepção de todos os americanos, a Nissan resolveu continuar utilizando o mesmo motor da geração passada, que na época já perdia para os concorrentes e de todos os S14 tinha a motorização mais fraca. As versões continuaram praticamente as mesmas do 240 SX anterior, tendo uma versão básica de entrada e a versão SE, que seria topo de linha. Em 1998, último ano de produção do S14, os Estados Unidos receberam uma versão LE, também era designada para Luxury Edition, que recebeu teto solar e bancos de couro. Além dessas versões, nos Estados Unidos foram oferecidos diversos pacotes de opcionais, que iam desde pacotes que incluíam um sistema de ABS, até pacotes que eram meramente estéticos, sistema de som, ar-condicionado, entre muitos outros. Nascido em 1999, a Nissan finalmente tinha revelado o mais novo Silvia, dessa vez o Silvia S15. Com um design ainda mais agressivo e linhas que se mantêm atualizadas até os dias de hoje, é possível dizer com certeza que a Nissan superou as expectativas e conseguiu melhorar o que já era bom. O Silvia S15, para tristeza de muitos, foi vendido apenas no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, se tornando um carro muito desejado por muitas pessoas ao redor do mundo. Infelizmente, devido às restrições de importação, nem os Estados Unidos puderam ter o gostinho de andar com o Silvia S15 na rua. O motor SR20 se manteve, dessa vez mais atualizado do que nunca. A sua versão aspirada produzia 160 cavalos, enquanto a sua versão turbo chegava a produzir incríveis 247 cavalos. Isso num motor 4 cilindros em linha, 2.0, lá em 1999. Então a Nissan realmente sabia fazer um motorzinho ali forte. O S15 foi lançado em duas versões, a Spec S e a Spec R. A Spec R foi e continua sendo a versão mais cobiçada. Ela foi vendida com o motor SR20 Turbo, transmissão de 6 velocidades manual ou 4 velocidades automático, mas eu não sei porque você compraria um Silvia automático, reforço estrutural, suspensão enrijecida, barras estabilizadoras maiores, barras estruturais, pensas com 4 pistões e LSD helicoidal. Já a versão Spec S era mais humilde, ela era equipada com transmissão manual de 5 velocidades ou a mesma transmissão automática de 4 velocidades da Spec R, menos reforços estruturais e pinças com apenas 2 pistões. Já no mercado australiano, eles tiveram um pouco mais de sorte. A versão Spec S por lá também contava com transmissão manual de 6 velocidades, reforço estrutural e diferencial da versão Spec R japonesa. Apesar do modelo Spec S ter uma configuração um pouco mais humilde que a do Spec R, hoje em dia ela está se tornando muito cobiçada pelos entusiastas de drift, porque se o teu interesse é fazer um swap de motor, como tu já vai fazer o swap, o motor da Spec R não é importante e acaba sendo mais barato para comprar o Spec S. Além das versões vendidas originalmente pela Nissan, a mesma empresa que vendia aquele Nissan S3
2013 conversível, passou a lançar duas versões do S15 também lá no Japão. A primeira versão, eles pegavam o Spec S e modificavam a suspensão dele, a transmissão, e faziam um motor SR20 aspirado produzir, ao invés de 160 cavalos, 200 cavalos. Além dessa versão com upgrades de performance, a Altec também lançou uma versão chamada Varieta do S15, que é basicamente um Silvia S15 Spec S conversível, que também não é muito comum, porque foram produzidas apenas 1.143 unidades desse carro, e apenas com câmbio automático. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre coisas que vocês não sabiam. Se vocês têm alguma sugestão de carro que a gente pode trazer aqui pro canal nesse mesmo quadro, deixem aqui na seção de comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também deixem o like, que ajuda a gente muito na divulgação e incentiva a gente a gravar mais vídeos. Então é isso, tamo junto e até a próxima.